Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma das nossas reuniões online, aqui do nosso domingo. Antes de tudo, iremos começar orando a Deus para Ele abrir os nossos corações para entendermos mais sobre a palavra dEle e também para que possa nos auxiliar a nós mesmos louvarmos a Ele, porque até nisso precisamos que Ele nos ajude. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por essa oportunidade que temos aqui com essa tecnologia, mesmo assim podemos aprender sempre mais e mais sobre Ti, com tantas dificuldades, e até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo. Muito obrigado por tudo, receba os nossos louvores, esteja também com o Teu servo pastor, para que ele possa falar da Tua palavra, para que ela chegue em nossos corações e plante a semente para que ela possa dar bons frutos. Muito obrigado por tudo, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti, eu me achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar.
Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confia, Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Ei, queridos, boa noite. Nós temos mais uma vez o privilégio de estarmos juntos, ainda que em lugares diferentes, mas unidos, né, no mesmo espírito, na mesma intenção, no mesmo desejo, que é ouvir Deus falar conosco, adorar ao Senhor e, acima de tudo, ter dele a direção para sabermos, né, qual, como sempre dizemos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, porque ela sempre será mais excelente do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Eu tenho hoje contigo uma pergunta. Você está dentro ou fora? Mais especificamente, por causa da quantidade, eu vou inverter essa situação. Você é de fora ou de dentro? Logo, logo você vai entender. Vamos orar primeiro, pedindo que o Espírito Santo do Senhor, ele nos direcione, ok? Feche teus olhos e vamos orar. Pai, fala conosco em mais essa oportunidade e ajuda-nos a compreender a Tua palavra e, acima de tudo, a desejar ardentemente em nosso coração aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, você é de fora ou de dentro? O ser humano ele foi criado como um ser social. E é por isso que nós temos esse desejo, essa vontade, essa necessidade de estarmos junto com os outros, nos sentirmos parte de determinado grupo.
E o texto hoje, ele nos traz uma apresentação de Jesus que ou vai te alegrar ou vai te preocupar. Mas se te preocupar, eu quero te dizer, olha, você pode mudar essa realidade hoje. Quero compartilhar com você o texto de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura e você vai entender rapidamente de qual assunto estamos falando. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Então, este é, em parte, uma parte interessante do contexto em que Jesus ele ensina a multidão e aos seus discípulos através das parábolas. Em específico aqui, ele termina de contar para a multidão ou de apresentar o reino de Deus através da parábola do semeador. Então essa história já é bastante conhecida. Aquele que sai, semeia, uma parte das sementes cai à beira da estrada, outro cai no terreno pedregoso, outro cai em meio aos espinhos, outro cai em terra boa e produz, muitos frutos. Certamente você já se deparou com estas histórias, certamente você já se identificou com alguma destas sementes ou destes tipos que são apresentados aqui, mas eu gostaria que você hoje pensasse junto comigo sobre o que Jesus diz para os seus discípulos quando ele é interrogado acerca do significado daquela parábola, o significado daquela história. E ele diz o seguinte: olha, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora, tudo é dito por parábola. Então Jesus faz a distinção entre dois grupos, aqueles que estão de fora e aqueles que estão dentro do grupo dele. Qual era o grupo? Diz aqui que os 12 e os demais que o acompanhavam, os demais discípulos. Então ele tinha 12 que eram mais achegados a ele, e tinha um outro grande grupo que o seguia, que eram fiéis, eram sinceros, mas que não estavam dentro daquele grupo de 12. Ele diz então para estes e para aqueles outros: olha, a vocês é dado, mas os que estão de fora, a estes não. Para eles, as verdades do reino sempre serão ditas e ensinadas através de parábolas. Bom, para aqui, pensa comigo. Quantas vezes você já disse para você mesmo: olha, pastor, ou então para a sua alma: olha, eu leio a Bíblia, mas não entendo muita coisa. Bom, uma coisa é ler a Bíblia esporadicamente e querer entender tudo, e a outra é quando você lê regularmente e mesmo assim não tem entendimento. Para aquele que lê esporadicamente, dificilmente, querido, infelizmente você vai entender alguma coisa. Mas para aquele que lê diariamente, separa um tempo para meditar na palavra de Deus, não é comum que a pessoa não entenda nada, a não ser que ela seja um de fora. Porque é bem possível que alguém se interesse pelo livro, a Bíblia, como livro e não como palavra de Deus, assim como você se interessa por qualquer uma outra revista
ou qualquer uma outra publicação, pode ser que alguém a leia por curiosidade. Também pouco vai entender, porque lhe falta o espírito que interprete aqueles ensinamentos ao seu coração. Então Jesus faz a separação entre dois grupos. Aqueles que estão dentro do grupo, que vão entender e por isso vão receber com justiça os resultados daquele entendimento, e aquele grupo que é de fora. E eu quero considerar isso com você de uma forma bem simples e talvez não como uma parábola, mas para que você entenda o que Jesus está fazendo. Ele não está excluindo ninguém, mas ele quer dizer o seguinte: olha, há aqueles que pertencem a este grupo, que recebem e são capazes de entender e suportar os ensinos do reino, e aqueles que não fazem isso. Então, para você entender, mas pastor, mas pertencer ao quê? Não dá para pertencer aos dois grupos? Ora eu estou lá com aqueles de fora e ora eu estou com aqueles de dentro? Não, não dá, querido. Dependendo da perspectiva, você até pode fazer parte de dois grupos, por exemplo, Você faz parte da raça humana. Então todos nós fazemos. Aí agora alguém fala assim: não, mas eu quero a parte humana que vive nas Américas. Aí eu excluí agora os asiáticos, os africanos, os europeus, os australianos e companhia limitada. Não, mas agora eu não quero só os americanos, eu quero os americanos que moram no Brasil. Aí já ficou agora uma boa quantidade de americanos fora. Mas agora eu quero os brasileiros que moram só no Sudeste. Aí entre os brasileiros, muitos já ficaram de fora. Agora só aquele grupinho do Sudeste. Não, mas eu ainda quero, entre esses do Sudeste, só os que moram no Espírito Santo. Aí mesmo entre aqueles que moram no Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, já ficaram de fora. Alguns só que pertencem a este grupo do Espírito Santo. Mas dentre os do Espírito Santo eu ainda quero um outro grupo menor. Aqueles que moram em Cariacica, já que a nossa igreja fica aqui. Aí você fala: estou dentro. Aí ele diz: não, mas eu quero os de Cariacica, mas que morem no bairro Maracanã. Aí eu já excluí aquela quantidade de gente que mora em Cariacica, mas que são pertencentes a outro bairro. Mas dentre esses de Maracanã, o da família Oliveira. Aí você fala: poxa, mas você entendeu que ora você pode fazer parte de um grande grupo e dependendo do critério você é excluído, pela sua situação? Então é assim. Pertencer, neste caso, requer um único critério e nós vamos descobrir ele daqui a pouco. Eu, por exemplo, trabalho com alguns amigos que gostam muito de videogame. Não sei se é a sua paixão ou não, mas às vezes eu entro ali no ambiente em que eles estão, e eles estão conversando numa animação e falando as coisas pertinentes àqueles jogos, e eu fico assim: gente, de que esse pessoal está falando? Eu não entendo nada do vocabulário deles, das expressões que eles usam. Por quê? Porque eu não pertenço àquele grupo. E embora eu possa ouvir, embora muitas vezes eu possa até compreender alguma palavra dita, mas eu não entendo o sentido de nada daquilo, que só faz sentido para eles, porque eu não sou daquele grupo. Então, se você não é do grupo que escolheu querer aprender e a viver de acordo com a palavra e a vontade de Deus, realmente, dificilmente você terá alguma facilidade para entender o que a Bíblia diz para a sua vida. É bem possível que você tenha muitas dificuldades em conciliar aquilo que você acha que entende com aquilo que que Deus diz que é a verdade para a sua vida. Mas você pode mudar essa realidade
ainda hoje. Mas, pastor, como é que um Deus tão fabuloso, tão amoroso, tão misericordioso assim pode fazer uma divisão dessa? Na verdade, ele só nos separa por aquilo que o nosso próprio coração manifesta. Não é que ele fala assim, olha, esse eu quero, aquele não, aquele sim, esse não. Na verdade, ele separa por aqueles que dizem assim, Senhor, eu te quero. E aqueles que, Senhor, não estou nem aí para o que o Senhor quer. Ou então, Senhor, eu quero o Senhor, mas também eu quero muitas outras coisas. Então, estes fazem uma opção diferente do que a Escritura nos chama. Por exemplo, todos nós, indistintamente, um dia estivemos fora. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o 13, e depois eu vou ler o versículo 19, nos diz assim, portanto, lembrem-se que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento, quer dizer, nasceram em outro lugar que não Israel, eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto aos pactos da aliança e também quanto às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso até o versículo 13. O versículo 19 diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quer dizer, em outro tempo, outrora, vocês não pertenciam a esta família, mas agora, em Cristo Jesus, vocês fazem parte desta família. Entendeu que a questão da exclusão não é Deus que faz, mas ela é resultado da escolha que você faz. Em outro momento, antes de que se cumprisse na vida de Jesus tudo aquilo que a Escritura já tinha dito da sua glorificação na cruz, a sua morte e ressurreição, ele enviou um grupo de discípulos para falar sobre as verdades do reino de Deus. E olha como é que isso funciona, a questão de pertencer ou não. Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 4, na verdade, a partir do versículo 5, nos diz assim, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, quer dizer, aqueles que não são de Israel, nem entrem em cidade alguma de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha só que quando ele envia os discípulos, ele diz, anuncie-lhes as realidades do reino de Deus e ainda, como bônus, estas pessoas que são de Israel, são das ovelhas da casa de Israel, ainda terão as suas enfermidades curadas, os seus mortos ressuscitados, serão purificados da lepra. Então, querido, há grandes benefícios em pertencer à família de Deus. Pastor, mas é muito complicado, é muita luta. Sim, é verdade. Mas ainda assim, é muito mais vantajoso do que viver num mundo em que você não tem esperança de coisa nenhuma. Então isso aqui é para te dar a ideia do que é pertencer e como Deus enxerga isso. E você, em nome de Jesus, não pense em que você foi deixado de fora, de maneira nenhuma.
a única pessoa responsável por fazer você pertencer ou ficar de fora dessa família é você mesmo. É você mesmo. Então entenda comigo a parábola do semeador. Ele nos apresenta 3 figuras. O próprio semeador, é aquele que é o pregador das boas novas, como ele falou para os seus discípulos: vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. A outra figura é a semente que é lançada, que neste caso é a palavra de Deus, como nós lemos lá: o semeador semeia a palavra. O último versículo, o versículo 14 do texto que nós lemos. E o outro elemento é o solo, que lá na parábola ela é representado como um ambiente, como aquele ambiente à beira do caminho, aquele terreno duro, ou então um ambiente cheio de espinhos, ou pedregoso, ou então um bom ambiente para esta palavra cair e frutificar. Então, este solo é que vai te definir, é o que você precisa entender. Mas, pastor, fica muito vago esta questão do solo. A passagem não deixa bem claro que este solo seria o meu coração, a minha mente ou algo em mim. Então eu te trago essa mesma mensagem escrita, só que na ótica de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 19, diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, isso é Jesus explicando a parábola aos seus discípulos, ele diz: o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Então, logo aonde a semente caiu, caiu no coração. E é o coração que recebe ou rejeita essa semente, que dá a ela uma morada temporária ou permanente, que permite a ela frutificar ou então murchar nas primeiras tribulações, nas primeiras lutas. Que tipo de solo é o teu coração para a palavra? Hoje, existem muitos que estão semeando, muitos pregadores. É claro que tem gente que tem a mão boa para plantar, outros nem tanto. E existem inúmeras formas pelas quais essa semente chamada Palavra de Deus está sendo lançada no seu coração. Assim como no passado tinha quem fizesse esse plantio com a mão, outro usava algum dispositivo amarrado ao arado. Hoje nós temos a plantação, ou a semeadura mecanizada. Hoje nós temos agora, por parte da tecnologia, outras formas de semear. Mas a maneira que esta semente vai chegar ao seu coração não é tão importante quanto ao teu coração que receberá essa semente. Como está o seu coração para a palavra de Deus, meu querido? É isso que eu gostaria que, em nome de Jesus, você pudesse pensar hoje. E não adianta achar que, porque eu já sou membro de uma igreja, porque um dia na vida eu li a Bíblia, eu escutei uma pregação. Ali os discípulos, aqueles que estavam continuamente com Jesus, tiveram dúvidas. E lhes foi necessário que Jesus lhes abrisse o entendimento e desse a eles uma clareza maior acerca daquilo que ele estava falando. Você precisa de intimidade com Jesus. Você precisa permitir que esta palavra que tem sido lançada germine no seu coração e produza os frutos para os quais ela foi enviada a mim e a você. Tenha intimidade com a sua Bíblia. Não deixe ela no canto. O semeador, ele semeia a palavra. Esta semente é que pode brotar no teu coração e te levar ao entendimento do que Deus quer para você em sua vida. E o que Ele mais quer para você
é que você viva uma vida abençoada, uma vida segura e sem ansiedade, sem estresse. Deus não ansiou para você vida de riquezas, de opulências, né? De prosperidade material, ainda que você possa sim alcançar tudo isso, ainda que alguns filhos de Deus assim foram abençoados com esta responsabilidade, porque é uma responsabilidade e é uma incumbência. Mas qualquer que seja o local do corpo em que você foi colocado, esta palavra ela é necessária e suficiente para te fazer um servo produtivo, um solo que produz, a partir da semente lançada, 30, 60 e a 100 por um. De que maneira está o teu coração? Quero pensar que entre este grupo, os que estão dentro da família de Cristo e aqueles que estão fora, esta linha divisória, ela tende a ficar cada dia mais visível. A que grupo você pertence? Àqueles que herdarão a vida eterna ou àqueles que ficarão de fora dela? E isso não é mais uma questão de nacionalidade, pertencer ou não ao povo de Israel. Mas isso agora é fruto de uma escolha, pertencer, estar dentro ou fora dessa família. Nós lemos o texto de Efésios 2 até o versículo 13. Quero complementar com você com o versículo 14, que diz assim: porque Cristo, Ele, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, quer dizer, aqueles enumerados lá atrás, Israel, gentios e samaritano, ele diz que Jesus, ele promoveu a paz de forma que de tantos povos ele fez um. Diz assim, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Quer dizer, já não há mais divisão entre o homem pecador e o Deus que perdoa pecado, quando nós somos unidos a Ele em Cristo Jesus. Então, Jesus é a nossa paz. Ele desfez a barreira de inimizade por causa do pecado que me separava de Deus e derrubou esse muro de forma que agora eu tenho com Ele um contato pessoal, íntimo e intransferível. É você e Deus. E este Cristo que nos promove a paz, Ele o faz através do seu Espírito, usando a sua palavra, para que você entenda que você precisa dele. João, no capítulo 5, versículo 24, nos diz que quem ouve, Jesus dizendo aos seus discípulos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Entende? Qual o instrumento usado? Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra, aquele em cujo coração a semente caiu, ficou e agora produz frutos. Pastor, mas não estou produzindo fruto nenhum. É hora de você fazer um bom balanço da sua vida. Porque aonde a boa semente caiu, necessariamente haverá frutos. Não se contente com o fato de ser membro de igreja, mas de ser membro da família de Cristo. E aquele que é membro da família de Cristo, frutifica. Pastor, mas quais frutos? Leia a palavra e você vai entender a que tipo de fruto Jesus espera de você. Uns dessa espécie, outros de outra espécie, mas todos eles agradáveis a Deus. Mas você precisa buscar a palavra para saber. Romanos, no capítulo 10, nós lemos algo muito interessante acerca da palavra
que eu estou te dizendo hoje. Ele nos diz assim, a partir do versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não clamou para que Jesus entre em seu coração, você continua perdido. Você continua perdido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão se ainda não creram? Sem fé não tem jeito. E ele continua: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Quem é que nos fala a respeito de Jesus? A palavra. E como ouvirão se não houver quem pregue? Quem prega, aquele que lança a semente, é o semeador. E ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Então eis aqui que volta de novo aquele conjunto, aqueles que precisam crer, aqueles que devem semear, e a palavra ou a semente a ser lançada naquele solo. Esse texto reúne todos eles. Então, para você crer, é necessário ouvir a palavra. Para que você ouça a palavra, é necessário que haja alguém que pregue. E para que haja alguém que pregue, é necessário que as igrejas elas estejam ativas. Ou então alguém que seja enviado da igreja esteja ativo onde você estiver. Meu querido, a questão é que entre fora e dentro, se você for fazer uma aplicação e transformar isso numa parábola, é fora do céu, é inferno. E dentro é estar no céu, junto com Deus. A pergunta é: você está fora ou está dentro? A palavra de Deus já encontrou um abrigo no seu coração? Você já permitiu que o Espírito Santo revelasse a você a obra de salvação de Jesus? Você já creu nele? Já entregou a sua vida a ele e hoje é um membro saudável e produtivo na seara do Senhor? Você pertence a essa família que vai herdar a vida eterna? Se você ainda tem dúvida, eu oriento a você em nome de Jesus. Pegue a tua Bíblia, abra, vai ler, vai estudar, fala assim: Pai, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu estou me perdendo, o coração está vazio, minha alma está seca, mas eu sei que a tua palavra, ela pode transformar essa realidade. Querido, faça uso de algo que Deus deixou para todos nós. Esta semente preciosa, a sua palavra. E peça a Ele, suplique a Ele com todas as forças do coração, que o Espírito tome a tua mente, teu coração, abra o teu entendimento, para que você possa compreender o quanto Jesus te ama e o quanto aquela obra no Calvário era para salvar a mim e a você do destino daqueles que ficarão de fora, que mesmo ouvindo, não entendem a vontade de Deus. Então hoje você pode pertencer ao grupo de dentro. Basta você abrir o seu coração, dar lugar a Cristo pela fé, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador. Ou então, se você já começou essa jornada, pedindo ao Espírito Santo que te dê entendimento da palavra dele, para que você possa ser um multiplicador, um semeador das boas novas do reino dos céus. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana fantástica e bem produtiva na presença dele. Amém? Um beijo no coração, meu amado. Deus te abençoe.